A finalidade desse vídeo é apresentar o relatório final do projeto integrador do curso Engenharia da Computação da Univesp Polo Registro. O tema escolhido foi desenvolvimento de um dispositivo para a prevenção do câncer de pele em comunidades ribeirinhas. Nesta apresentação, iniciaremos com um breve resumo da fundamentação teórica, mostrando o procedimento metodológico utilizado e as fases de sua aplicação. Nos momentos atuais de nossa civilização, vemos diversas tecnologias e projetos voltados para a saúde e bem-estar de nós seres humanos. A tecnologia está presente praticamente em tudo que temos e vivenciamos. Celulares, televisões, carros e até mesmo em nossas residências, a automação vem se tornando realidade. Nesta época, onde a Big Data e a internet das coisas se faz presente, é relevante considerarmos que necessitamos realmente evoluir e transpassar as barreiras vividas no passado. Ao entendermos esse conceito, partimos a enxergar nossa realidade regional, onde nossa população ribeirinha, ou popularmente conhecida como caiçaras, sofrem com as exposições constantes aos raios solares, incidindo assim em altos índices de câncer de pele e metástases frequentes. O projeto visa buscar, de tecnologias possíveis e conhecidas, encontrar uma solução para este problema, como veremos a seguir. O projeto integrador tem por objetivo geral a ideia de inserir na realidade da população dos ribeirinhos uma possibilidade de prevenção ao câncer de pele por meio do desenvolvimento de um dispositivo capaz de medir os raios ultravioletas. Enquanto que o objetivo específico inclui inicialmente conscientizar os ribeirinhos dos perigos diários que sofrem isso de suas consequências. Após isso, demonstrar uma forma de prevenir utilizando a tecnologia, analisar a aceitação de tal dispositivo e, por fim, aplicar o protótipo nos seus cotidianos. Os ribeirinhos são aqueles que residem nas proximidades dos rios e têm a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência. Cultivam pequenos roçados para consumo próprio e também podem praticar atividades extrativistas. O foco de nossas pesquisas deu-se sobre as comunidades caiçaras. Trata-se de ribeirinhos que ocupam a faixa litorânea dos estados de São Paulo, o sul do Rio de Janeiro e o Paraná. A comunidade caiçara é formada pela mescla de populações indígenas, colonos portugueses e negros. Essa formação se dá a partir do século XVI, com a fundação de cidades das regiões sul e sudeste tendo papel importante durante a colonização até meados do século XIX, como centros exportadores de ouro, açúcar e arroz. Mantendo as suas tradições, como o fandango, com músicas e danças típicas, o caiçara também mantém tipos de pesca artesanais, como o cerco, uma armadilha com um cercado onde os peixes ficam presos. Essas práticas levam os caiçaras a muitas horas diárias de exposição ao sol, que, sem a devida proteção, acarretam em danos permanentes à pele. O câncer de pele é caracterizado por um grupo de doenças e é o tipo de câncer mais comum no ser humano, classificado em dois grupos, câncer melanoma e câncer não melanoma. O principal fator de risco para todos os tipos de câncer de pele é a exposição excessiva à radiação ultravioleta. A doença é mais comum em maiores de 40 anos e pessoas de pele clara com sardas, cabelos claros ou ruivos e olhos claros. Os sintomas podem se manifestar de diferentes maneiras, como uma lesão avermelhada ou rosada, com pequenos vasos de sangue que sangram com facilidade e permanecem por longo período sem cicatrizar, ou o aparecimento de manchas ligeiramente elevadas, vermelhas e hiperceratóticas, ou ainda pintas e manchas que mudam de cor e tamanho e têm bordas irregulares. O câncer de pele pode ser prevenido com mudanças comportamentais, como menor exposição ao sol, evitando a exposição direta nos horários mais quentes do dia, utilização de protetores solares, bonés, óculos escuros e roupas, já que a incidência dos raios ultravioletas está cada vez mais agressiva. Raios ultravioleta. É possível entender melhor o que são raios ultravioleta observando o espectro eletromagnético. Os raios ultravioleta correspondem a 5% da luz solar terrestre e representam uma parte do espectro. Isso corresponde a 10.000 quilômetros em ondas de rádio. E dentro desse espectro encontra-se a radiação solar. À medida que o comprimento de onda diminui, maior é a energia e a capacidade de penetração de uma onda. O espectro de radiação solar vai dos raios cósmicos até as radiações do infravermelho. Os raios UVB penetram as camadas superficiais da pele, apresentando intensas reações. Causa queimaduras solares, insolação grave e predisposição ao câncer de pele. Já os UVA
penetram as camadas profundas da pele. Durante todo o ano sentimos os seus efeitos. Ele é o responsável pelo bronzeamento, pelas manchas, envelhecimento precoce, fotoalergia, rugas, flacidez e o câncer de pele. Design Thinking é uma forma de abordagem tomada do campo do design e adaptada às empresas e corporações. Literalmente, o termo significa pensamento da concepção, ou seja, ir além da estética dos produtos ou serviços com o objetivo à promoção do bem-estar na vida das pessoas. As etapas atribuídas ao Design Thinking são a imersão, ideação, prototipação e desenvolvimento. A inovação guiada pelo design veio complementar a visão do mercado de que para inovar é preciso focar no desenvolvimento ou integração de novas tecnologias e na abertura ou atendimento a novos mercados. O processo, desde a imersão até o desenvolvimento, busca a inovação de forma não linear, a atribuição e descoberta de novos valores e significados para os projetos, serviços e produtos, bem como a constituição do pensamento integrativo como ferramenta para alcance de soluções não exatamente definitivas, mas holísticas e baseadas na experiência do consumidor. Objetivamos desenvolver um dispositivo que torne visível a problematização presente em seus cotidianos, algo claro e de fácil compreensão de qualquer um que passe ou esteja no local implantado, talvez como acoplado em um local alto ou em seus chaveiros. Um dispositivo capaz de medir a intensidade dos raios UV que, combinados com informações dos usuários, como tipo de pele e protetor solar que está usando, consiga dizer por quanto tempo poderão ficar expostos ao sol, sendo fácil de ser personalizado, oferecendo uma tela intuitiva. A proposta é utilizar Arduino com sensor de raio ultravioleta UV para mostrar aos ribeirinhos que é possível essa prevenção e conscientizá-los das necessidades de uso de um equipamento que não estão habituados. Nos concentramos em saber as opiniões dos ribeirinhos acerca de um dispositivo que consiga auxiliá-los na prevenção do câncer de pele. Entrevistamos alguns moradores, mas vale ressaltar um específico. O morador fez questão de nos contar sua história. Nos chamou a atenção o momento onde mencionou que lhe foi ensinado a pegar sol para fortalecer sua pele, uma forte demonstração da influência da cultura local. Isso reforça nosso trabalho. Vemos claramente que eles se preocupam com a saúde e até mesmo se protegem, mas a cultura local e dificuldade em acesso às informações não fortalecem seus conhecimentos. A partir desse ponto, optamos em distribuir um questionário para saber com exatidão as suas opiniões. Elaboramos um questionário que visasse ressaltar a nossa ideia de projeto. Os resultados nos mostraram que aquela comunidade tem consciência dos riscos à exposição. Todos demonstraram conhecimento sobre o que são raios UV e seus perigos, sendo o câncer de pele uma das principais consequências. Notamos que possuem conhecimentos de todos os perigos e suas consequências. 60% dos entrevistados não utilizam qualquer tipo de proteção, sendo manchas na pele comum entre todos. Perguntamos se possuísse um dispositivo que fornecesse informações acerca do nível de radiação, eles utilizariam, e 60% dos entrevistados afirmou que não usaria. Isso nos intrigou, pois nosso objetivo era justamente auxiliá-los com um dispositivo para fornecer tais informações, o que nos levou a questioná-los o motivo pelo qual não usariam. Suas justificativas foram simples. Suas profissões não dependem de horários. Eles relatam que depende do nível da maré, que independentemente das condições, eles precisam aproveitar aquele momento. Os materiais utilizados para a montagem do protótipo serão basicamente o Arduino, cabos, sensor de raio ultravioleta, display, protoboard, software próprio do Arduino. O Arduino é uma plataforma de hardware livre, usa um software que possui a mesma linguagem, C++. O software Arduino permite que se escreva programas e as envie para a placa. O sensor pode detectar raios UV com tamanho de onda entre 200 a 370 mm, com rápida resposta. Os cabos são usados para a comunicação das peças eletrônicas e a própria protoboard. A protoboard é utilizada para fazer montagens provisórias, testes de projetos, além de inúmeras outras aplicações. O display é interessante, pois conseguiremos visualizar as informações com muita nitidez.
O medidor utiliza uma tabela criada em 1992 chamada UV-Index, que vai de 0 a 11, indicando o nível dos raios UV. Com esse nível, podemos criar uma tabela mostrando as providências que devem ser tomadas para se proteger do sol, usar óculos escuros, protetor solar, roupas adequadas, etc. Utilizamos o modelo criado por Adilson Thompson, responsável pelo departamento técnico do site Flip-Flop. Ele nos explica que o programa irá ler a porta analógica, na qual converterá esse valor e associando com a tabela mostrada ao lado para exibir no display o valor do índice UV correspondente. Para chegarmos nesse ponto, houve uma intensa pesquisa e tentativas de erros e acertos. Apesar de utilizarmos um medidor baseado em Arduino e termos em mãos como criá-lo, na prática foi diferente. Foram horas e mais horas para acertarmos o ponto que gostaríamos de chegar. Na figura ao lado, mostra o resultado final. A aparência simples e confusa ofusca sua função, mas não sua credibilidade de cumprir para o que foi feito. Após essa conclusão, retornamos para a comunidade dos ribeirinhos para demonstrar sua utilidade. Fizemos uma breve explicação do funcionamento e atenciosamente pararam suas tarefas e um a um observou nosso dispositivo, nos parabenizando pela iniciativa. Daqueles que estavam presentes e agora entendendo sua função, relataram que se houvesse algo menor e menos confuso, buscariam encaixar um dispositivo tão incomum aos seus cotidianos. Ressaltaram como exemplo o próprio celular, que de início não viam utilidade, mas hoje é algo fundamental dos seus dia a dia. Durante todo o processo envolvido nesse projeto, incluindo de ouvir, criação, prototipação e implementação, foi focado em um local específico. Sabemos que a forma que eles vivem nos impossibilita de ir mais a fundo. Notamos problemas com fornecimento de energia, que é fundamental para esse projeto, até mesmo a dificuldade em interpretar o que nosso dispositivo quer fornecer. Precisamos ter um olhar diferente para a montagem desse dispositivo, buscar algo leve e prático que de forma simples forneça o resultado que buscamos. Todo esse envolvimento nos fez enxergar que cumprir com a função não é suficiente, a forma de exibir e aparência é fundamental. Temos que partir de um ponto que o usuário final não possui o mesmo conhecimento que nós, e que nem deve, pois eles esperam somente que aquilo supra uma necessidade. No primeiro contato da comunidade com nossa ideia foi interessante. Notamos uma curiosidade, mas ao mesmo tempo uma preocupação se realmente era viável. Mas o que mesmo nos motivou foi o resultado final do questionário, que de certa forma nos desafiou. Eles deixaram claro que não usariam, mas mesmo assim prosseguimos com a ideia e finalizamos. Podemos concluir que essa ideia precisa ser amadurecida. Arduino é uma forma de prototipar ideias, mas não traz um resultado final satisfatório. Conseguimos alcançar nosso objetivo. Mostramos um dispositivo que torna visível a necessidade de se preocupar com algo invisível aos olhos, os raios UV, que trazem como consequência o câncer de pele, que teve uma aceitação fantástica entre todos. A comunidade conseguiu entender sua importância, mas precisamos ir além. Buscamos uma forma de tornar acessível e finalmente inserir nos seus cotidianos. Muito assunto foi necessário pesquisar, pois a possibilidade de criar um medidor de índice de raios UV vai além da programação de equipamentos eletrônicos. Tivemos em vários momentos explicar aspectos que fogem da área no qual buscamos graduação, mas nem por isso deixa de ser importante. A prototipação nos surpreendeu, nos mostrando a necessidade de observar os mínimos detalhes, mesmo utilizando o modelo disponibilizado por diversas pessoas na internet. Nosso objetivo foi utilizar todo esse conhecimento adquirido para inovar. Nos dedicamos a demonstrar sua necessidade à comunidade ribeirinha, essa que nos cativou com sua forma de viver. Apesar da rejeição inicial, tivemos êxito em convencer que podemos ajudar com algo atual, a tecnologia. Mostramos que a ideia poderá fazer diferença e que há necessidade de dar atenção. Talvez hoje é uma realidade distante, mas se cada um investir um pouco do seu tempo e conhecimento, as próximas gerações poderão usufruir de tal equipamento.